assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vendo o cavalo peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Bom, para a gente dar sequência aqui no nosso painel de mercado, vamos ver aqui, já que já foi provocado aqui para o Ricardo, aí o novo cliente aqui, né? Vamos convidar o Carneiro Sul, o Humberto e o João Pedro aqui, que vão contar um pouquinho da história do Carneiro Sul, rapidamente aqui, para a gente depois conversar com eles um pouco sobre o mercado, né? Então, João Pedro, Humberto, sejam bem-vindos. Muito obrigado aí por estarem conosco. E vou passar direto para vocês contar a história. Primeiramente, boa tarde. Me chamo João Pedro, sou diretor administrativo do frigorífico. O Humberto, eu gostaria de passar um vídeo com os nossos produtos aqui para apresentar para vocês e posteriormente vamos contar a história da empresa e os nossos desafios junto com a ovinicultura. Diretores do frigorífico Carneiro Sul. A nossa empresa é uma empresa familiar, construída em 2004. Eu e meu irmão começamos a trabalhar com ovinos. A gente vem de um ramo totalmente diferente. Eu e meu irmão éramos vendedores de perfumaria. Não tem nada a ver com negócio de carne. Mas a gente sempre foi muito ligado a rodeio. A gente sempre foi muito a rodeio, eu e meu irmão. E a gente sempre foi meio ligado nessa área rural. Então, por uma coincidência, num rodeio que a gente estava indo, a gente tinha um amigo nosso que ia para a fronteira comprar ovinos vivos para levar num frigorífico em Viamão. E nós conversando com ele, e o meu irmão estava querendo sair da área de perfumaria, acabou surgindo a oportunidade de nós começar a trabalhar com cordeiros. Pegamos e falamos com esse nosso amigo, como é que faz para a gente vender cordeiro? Uma carga na época, isso em 2004, custava R$8.000, um caminhão 608, 2 andares, que vinha de 80 a 100 ovinos. Eu e meu irmão, vamos trabalhar com isso aí. A gente tinha os nossos clientes, a gente já vendia gel para mercados e mini mercados da região metropolitana, vender o cordeiro era só mais um item que a gente conseguiria vender para esses nossos clientes. Chegamos, como é que faz? Tem que juntar R$8.000. Eu e meu irmão não tinha esses R$8.000, mas a gente queria vender. Bom, como é que nós vamos fazer?
falamos com um amigo ou outro, quem é que vai nos arrumar esse dinheiro emprestado? Ninguém não acreditou em nós, ainda bem. Pegamos, a gente tinha um carro, um Gol na época, e era bem numa época de agosto, essa nossa ideia começou em agosto. A gente tinha um Gol bolinha, eu acho. Vamos vender esse Gol aí que dá mais ou menos R$7.000, vai dar nossa primeira carga de ovinos. A minha família, as minhas irmãs sempre foram muito ligadas em CTG, e as minhas sobrinhas também vão em CTG. E em setembro, a minha irmã saiu com o nosso Gol para ir no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, no Parque Farroupilha, no acampamento Farroupilha. O que aconteceu? Roubaram o nosso Gol. Não tem problema. Nós chegamos para o nosso amigo lá, que trazia ovinos. Tchê, nós não conseguimos comprar ovelha, porque a gente não tem dinheiro para comprar. Vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o dono do frigorífico, vocês vão lá, compram os cordeiros lá, entregam, e segunda-feira vocês pagam os cordeiros. Nos serve, vamos fazer isso. Começamos a primeira semana, vendemos 20, na semana 30, na semana 40, e isso era clandestino, entregando dentro do carro, que é assim que se começa a vida, né? Beleza, a gente começou a olhar, isso não está dando certo, porque estamos vendendo muito dentro de carro, isso fica meio... Vamos ter que comprar um carro. Compramos isso em setembro, outubro, nós começamos a vender ovelha, e em final de novembro, nós já tínhamos dinheiro para dar entrada numa Kombi refrigerada. Eu digo, puxa, João, isso aqui assim, tão dinheiro em pouco tempo, vamos comprar. Compramos uma Kombi refrigerada, a coisa mais lindinha do mundo, aquela Kombi. Mas a gente sempre quis vender, a gente sempre quis abater ovinos. E a gente era bom vendedor na época, comprava bem do frigorífico, e cada vez que nós queríamos comprar, matar uma carga de ovinos, ele botava um preço muito alto na época, a gente pegava uma calculadora e não fechava os custos. Beleza. Isso foi que foi. Em 2008, nós compramos um terreno onde fizemos a nossa distribuidora. Compramos a Kombi, no outro ano compramos o terreno, no outro ano reformamos a Kombi, reformamos o nosso depósito, fizemos umas câmaras novas. Em 2009, mais ou menos, o meu irmão está num remate e um dono de um frigorífico lá abordou o meu irmão. E vocês abatem lá no frigorífico do Everton? Abatemos, a gente nunca tinha abaixado nenhuma ovelha, mas abatemos. E quanto é que o Everton cobra? Naquela época ele queria, isso em 2004, 2005, ele queria cobrar na época R$15 por ovino para abater. Eu digo, o meu irmão disse, me cobra R$5. Não, mas eu por R$3 eu abato ovinos para vocês. Não te preocupa, semana que vem nós vamos começar contigo uma carga, te organiza. E começamos a matar ovino. A primeira carga nós matamos no frigorífico por R$3. O cara queria 15, para nós, R$12 na época para matar ovino. Começamos a matar por R$3. Mas ele tinha abate de bovino, de ovino e de suíno no frigorífico dele. E a gente começou a vender muito ovino. E começou a atrapalhar o negócio dele, porque a gente já estava nessa época abatendo 80 animais por semana, e quando fomos para o frigorífico dele, começamos a bater um truque por semana, 200 animais, 400 animais por semana na época. E aquilo tomou uma proporção muito grande para ele, que atrapalhava o bovino. E quem abate, dentro do nosso frigorífico, se nós abatesse bovino, suíno e ovino, com certeza nós já tínhamos parado de trabalhar com ovino, porque o ovino dá muito incomodação, muito problema, e o cálculo que o Ney fez ali de 250, tu vê que eu sou o maior frigorífico de ovinos da região sul, contemplando Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que mais abato, e o meu abate equivale a 15 animais, 15 bois por dia, então é muito pouco. E uma estrutura que se tem que ter hoje, pelas questões todas sanitárias, de controle e de qualidade, de exigência, é muito apertada para isso. E nós começamos a bater ovinos. Começamos a bater ovinos terceirizados. E nisso começamos a atrapalhar tanto aquele nosso amigo, que o Everton, nosso primeiro parceiro, disse, mas vem bater comigo, vem bater comigo. Não dá, vem bater comigo. A gente atrapalhou tanto, vou bater contigo, Everton, porque o cara já não queria mais abater ovelha para nós, porque já estava atrapalhando. Voltamos a bater para o Everton, no Everton. Isso aí em 2008, 2009, nós começamos a bater com ele. E ele começou
aumentar o preço do abate para nós, daí na época o Everton, que nós já tinha voltado para o Everton, e, pô, João, tá ruim. E ele começava a mandar os vendedores vender nos nossos clientes. Puxa, e a gente falava, Everton, não faz isso, assim, 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 assim. E nós fomos olhar o frigorífico que hoje que nós compramos em 2010. Em 2009 fomos lá comprar, digo, pá, João, não sei, isso aqui não se enquadrou nos valores da época que nós podíamos. Em 2010, o dono do frigorífico que estava fechado na época, eu quero vender para vocês. Fizemos uma proposta, deu certo. Compramos um frigorífico em 2010. Melhor coisa que nós fizemos. Em 2010, um cordeiro era vendido a R$ 1,80 o quilo e uma ovelha adulta a R$ 1,20. A gente comprou esse frigorífico em 2010, janeiro. A gente viu aquele frigorífico, era um frigorífico lindo, era Cispo, a gente só abatava em frigoríficos municipais. E eu digo, putz, esse frigorífico aqui, João, nós vamos entrar aqui e nós vamos ir muito bem nisso aqui. Mandamos para aprovação os projetos, eles mandaram 95 itens para arrumar dentro do frigorífico, que todo mundo fazia curso do estado daquele frigorífico sobre abate de ovinos. Beleza, João? O cordeiro naquele ano de 1,80 e a ovelha de 1,20, simplesmente acabou ovinos em 2010 no estado. A ovelha foi para 2,60 e o cordeiro para 13,80 na época. A gente conseguia comprar prazo na época, como tinha uma escassez bárbara, acabou-se o prazo, então nós comprávamos o ovino, pagávamos o abate no Everton, fazia uma reforma no frigorífico e eu, meu irmão, mais 3 funcionários, trabalhávamos 24 horas para pagar toda aquela alegria nossa da compra daquele frigorífico. Isso em janeiro de 2010. Final de 2010, eu recebo uma ligação, foi aprovado, vocês estão liberados, vamos começar a abater a primeira carga, final de 2010. Depois de 11 meses de sofrimento bárbaro disso aí, começamos a abater ovinos. O nosso mercado sempre foi, desde o início do nosso negócio, sempre foi em carcaça. E sempre abatemos em carcaça. 2015, através de uma parceria com a Corredale, com o Cordeiro Gaúcho, certificação, surgiu a oportunidade de nós começar a trabalhar com cortes, através de um parceiro nosso que tinha de Ivoti, que queria trabalhar com cordeiro. Começamos a fazer cortes de ovinos, mas a gente produzia e vendia para esse cliente específico, ele comprava tudo, e beleza. E 2015, 2016, depois de um ano desse projeto, a gente tinha a certificadora da Corredale, que fazia a certificação no frigorífico. Ela era veterinária, formada, e a gente não tinha ainda os BPFs da época, todos os manuais de boas práticas, né? E, bom, vamos implantar isso aqui e vamos ir para um mercado melhor, João, porque o mercado do Rio Grande do Sul está ficando cada vez mais difícil para nós. Começamos a implantar o BPF. E em 2017, a gente passou numa auditoria do CISB e transformando nosso frigorífico em 2018 CISB, que a gente começou daí a vender para fora do estado. E essa parte para frente, Pedro, tu conta. Bom, a história de empreendedorismo, gestão familiar, eu acho que isso daí tá presente em 95% das empresas, né? O Sebrae é um dos grandes fomentadores, né, dessas gestões. E eu entrei em 2019 na Carneiro Sul com o objetivo de nacionalizar a empresa, né, já com a adesão do CISB. Eu vim trazendo alguns modelos de gestão, sou formado em administração de empresa e trazendo algumas ferramentas para a gente medir as aventuras desses dois irmãos, né, que estavam empreendendo dentro da ovinicultura. O frigorífico, a partir de 2019, teve um crescimento de basicamente 35% ao ano, é uma coisa bem exponencial. A gente atingiu mercados como Santa Catarina e Paraná, que era o nosso objetivo principal, até pelo quesito logística. Atingimos também o mercado de São Paulo. A gente vem numa ascensão assim de 2019 a bater 28 mil ovinos, 2020 33, 2021 42 e hoje
No ano de 2022, a nossa pretensão é de 48 mil ovinos. Isso representa financeiramente hoje quase 30 milhões que a gente coloca dentro da fronteira oeste. Né? O nosso vídeo mostra um dos carros-chefes hoje da empresa e que já foi colocado aqui por outros profissionais, que é hoje o porcionamento, né, dessa carcaça. A gente trabalhou, o pilar desse projeto e do frigorífico sempre foi a carcaça, e hoje um dos segmentos que corresponde a 40% basicamente da nossa receita é em cima de rede de supermercados. A gente trabalha com rede de supermercado AA, produto resfriado, e esse porcionamento está muito ligado ao ticket médio. Né? Aí a gente faz o trabalho de trade marketing, vai através do consumidor, e eu vi também, a gente está falando muito em cima do produtor aqui, né? do quão importante é o produtor se transformar de um empresário rural. E a gente da indústria não tem outra oportunidade que não ser o mais profissional e o mais eficiente possível. A gente é o elo dessa cadeia, então a gente tem o mercado do ovino do preço vivo, e a gente tem o mercado da carne, os dois nos esmagando, e a gente precisa ser de forma eficiente dentro dessa questão da indústria. Né? A gente vem trabalhando muito forte para trazer essa mensagem. Todos os convites que o frigorífico recebe, a gente se faz presente de passar hoje para o produtor o que o mercado, que é o soberano, bem falado pelo Ricardo, quer consumir. Né? Hoje a carcaça está em torno de 20 quilos, é o que a gente consegue para fazer a diluição do nosso custo e fazer o porcionamento. Né? O mercado, predominantemente, ele gosta de precocidade, mas ele tem mercado para animais adultos. Né? A gente procura essas alternativas, a indústria precisa de volume. Né? E a gente hoje tem acessibilidade e é líder na questão de abate, já colocado pelo Humberto, em toda a região sul. A gente acredita demais na ovinicultura, vem aqui conversar sobre mercado, sobre as dificuldades, e trazer também essa mensagem da ponta, que é uma questão que a gente tem com muita preocupação através do nosso comercial, para fazer o nosso market share, né, entender como esse produtor vai consumir, e a gente tem vários projetos ligados, né, e vi também colocarem a linha de desmistificar um pouco a carne de cordeiro, trazer ela para a mesa do consumidor de outras formas, a não ser fora o assado, né, para que isso consiga adentrar, né, e dentro do porcionamento seja possível consumir a carne de cordeiro e a carne ovina em geral de forma mais presente e mais recorrente, porque a gente tem dentro da criação um desafio muito forte, que é a taxa de natalidade. Então a gente muitas vezes fala do decréscimo do rebanho, mas a taxa de natalidade é o que mais afeta. E eu vejo que também a questão do consumo é desmistificar essa questão para datas especiais, né? A gente trazer ela mais presente para o consumo, que isso também vai ajudar a fortalecer a cadeia. André, tem uma disposição aí para conversar. Maravilha, João Pedro, Humberto, muito obrigado. Já vou direto convidar vocês aí para sentarem aqui na nossa mesa, para a gente abrir esse debate. Convidar então o Ricardo para voltar aqui para cima, para a gente conversar. O Ney e a Marina também aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte de mercado, sobre o que foi mais falado aqui hoje, né? A ovinocultura profissional. Eu acho que esse é o desejo de todos, que a gente entende que para falar de mercado não tem como a gente não falar do consumidor, que é ele que rege realmente esse mercado aí, que tá na ponta desse elo, e o que a gente quer quer sentar aí? Nesse desafio é unir as pontas, unir tanto frigorífico, produtores, técnicos ali, para que a gente chegue a atingir o nosso objetivo, que é assim comercializar a carne a ovina, e que a gente aumente esse consumo que o Ney trouxe para nós ali, que é baixíssimo,
e que a gente cada vez mais consiga mostrar o quanto que a ovinocultura tem um potencial, já que a gente já trouxe aqui naquela nossa conversa inicial, onde o Ney e a Marina trouxeram alguns dados ali, até falaram da diferença da vaca. Eu acho que não tem nem como comparar, né? Quando a gente pensa em eficiência produtiva, não tem nem como comparar. Então, é incomparável a eficiência da ovinocultura e da vaca. Então, aí a gente já começa a pensar um pouco sobre essas questões de mercado. Pessoal, já deixo aberto para as perguntas ali. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão aí, a gente vai levar um microfone, acho que vamos ficar com 2 aqui, levamos um microfone para quem quiser. Mas de largada, já faço uma pergunta para a gente abrir o painel de mercado, né? Já faço uma pergunta, tanto para o Humberto quanto para o Ricardo, e claro que deixo sempre aberto aqui para o Ney e para a Marina, se quiserem fazer alguma colocação. Eu acho que a gente está entrando aí, né? Como o Ney trouxe ali, não temos mais safra entre safra, mas estamos entrando no principal momento de venda, de comercialização de cordeiros, e a gente está vendo uma situação um pouco complicada para a carne de forma geral. Não só a ovinocultura quanto a bovinocultura, a gente está vendo estamos vivendo uma situação um pouco complicada em termos de preço, em termos de valorização. E como a Marina também deu um pequeno spoiler ali, trouxe a questão da entrada muito forte agora de carne, aqui principalmente do mercado uruguaio, vindo para cá em função dessa questão da China. Então, uma entrada maior, a gente sabe que a nossa principal destino da nossa carne é mercado interno, e acho que tem que continuar assim. A gente tem uma grande demanda interna, né? A gente sabe que tem demanda de carne ovina, a gente tem que ainda importar carne para atender a nossa demanda. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí em relação a essas perspectivas de mercado, dessa safra de cordeiro que está chegando agora, dessa nossa principal safra ali. Como é que vocês estão enxergando isso do ponto de vista também do produtor que está aqui nos assistindo aqui? Ontem tivemos uma reunião, eu, o João Pedro e o João Bernardo ontem, falando a respeito disso. Nunca teve tanta oferta, tem muita oferta hoje para compra, mas a demanda, o pedido na ponta, o cliente, o supermercado ou o cliente final, ele não está consumindo. Ou está consumindo um produto mais barato, que é um produto uruguaio. Porque, embora o Ney foi muito feliz ali que o Centro-Oeste não tem ovinos, não, ele não cria ovinos, mas é o maior consumidor de ovinos, é lá onde se consome mais. E esse centro consumidor, ele é abastecido muito por carne importada. E a gente conversando ontem, a gente estava vendendo muito mais quando pagava R$12,50 num cordeiro, há 2 invernos atrás, do que hoje a oferta mais barata do cordeiro, e onde a gente não tem tanta procura pelo produto. E na nossa reunião ficamos acordados que a gente vai ser muito mais agressivo neste mercado esses últimos 2 meses para conseguir, primeiro, que como o Richard falou, a gente tem vários parceiros que nos vendem todo ano e eles querem vender nessa época, e a gente tem que puxar esse cordeiro desse nosso cliente e entregar para o nosso consumidor. Nós, como marca, a gente trabalha, é uma discussão muito grande que nós temos lá na empresa, e eu sou o mais brabo, vamos dizer assim, o mais reticente. Eu sou o gaúcho, aquele que quer modificar pouco, e há 4 anos eu venho dizendo, cara, nós vamos vender muito mais corte, nós estamos vendendo muito mais corte, vai começar a sobrar produto nas câmaras, isso, aquilo, aquele outro, e há 4 anos o nosso abate, a nossa venda era 25% de corte e 75% de carcaça. Este mês, Pedro, foi 87% de corte e 13% de carcaça. Então o mercado está nos puxando para vender carcaça, e quer dizer, o mercado está nos puxando para fazer cortes. Os nossos cortes hoje, a gente tenta botar um valor agregado mais adequado nele, que a gente vende, como o Pedro falou, mais resfriado. O nosso estoque hoje que nós temos dentro da empresa é apenas de congelado, que é o que sobra do nossas vendas resfriadas. Então, acreditamos no mercado, a gente é apaixonado por isso, já estamos há 18 anos trabalhando com cordeiro, e cada ano que passa os desafios são maiores. A gente tem a pretensão de 2023 chegar a 55 mil ovinos abatidos no Rio Grande do Sul, e para os próximos 5 anos conseguir abater
200 mil ovinos no ano, em 2030. A gente quer abater 200 mil ovinos num ano até 2030. Então a gente acredita nisso e tem potencial, porque 125 gramas de cordeiro, essa importação, nós aqui no Rio Grande do Sul, embora o nosso rebanho tenha diminuído e a oferta é menor hoje, o Nordeste, ele produz muito mais pela questão climática que tem o Nordeste, mas a gente não vende mais carne. A gente costuma dizer que a gente não vende carne, a gente vende uma experiência. O que mais nós recebemos quando alguém não consumia o cordeiro, experimentou o nosso cordeiro, o cordeiro é diferente. Porque geralmente compra uma ovelha velha, era um animal mais velho, era um mal carneado, e todas essas situações que dentro de todas as questões que vêm lá do carregamento, do bem-estar animal, lá no carregamento, para chegar até o nosso frigorífico, a nossa desossa, faz com que o cliente, no final, receba um produto diferente e que ele veja, paguei por esse produto, mas recebi o que o pessoal estava me vendendo. Eu acho que esse é a grande... Eu acho que a gente fala nosso mantra lá na empresa, tudo é caro, aquilo que a gente compra e não recebe, é caro. Agora, o que tu compra e tu recebe, tá tranquilo. Sim, o que eu vejo, André? Algumas situações. A questão da carne. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria, já que a gente fala em cordeiro, eu acho que nós deveríamos desenvolver alguma coisa na embalagem partindo do GTA. Animais de 0 a 12 meses. Animais jovens. GTA, acima de 12 meses. Animais adultos. Porque nós não estamos assim menosprezando uma ovelha velha, que é um produto nosso. Nós estamos dizendo para o consumidor final, para ele ter a certeza que ele está comprando um cordeiro, como o Humberto falou ali, não uma velha. Né? Então, acho que isso seria alguns passos. Eu tenho certeza aqui que os produtores todos já ouviram, conversando com o Ney antes, que os consultores dizer que produzem que tem mercado. Né? Mas também tenho certeza que os consultores dizem que o mês de dezembro é o pior preço pela super oferta. Todo mundo quer vender em dezembro. Então, assim, a ovelha nos dá essa condição de tu fazer um encarneiramento escalonado, produzir em outra época, para pegar preços melhores, né? Claro, tem a questão da soja. Quem vai usar a soja não tem escolha. Bota na soja, desmame em cima do caminhão e deu, né? Mas, assim, tem muita alternativa para mudar esse volume de cordeiro que tem nos ofertado hoje. Gente, é muito. Eu estava sentado ali e não parava de entrar mensagem. Oferecendo. Isso aí, a gente sabe, né, prejudica o preço. E a gente precisa que o produtor seja bem remunerado para continuar na atividade dele. Né? E quanto à soja, muitos dizem, porque a soja veio para acabar com a ovinicultura. Eu acho que é muito, muito pelo contrário. Ela veio para ajudar a ovinicultura. Né? Te possibilita tu fazer essa renda rápida. Né? Então, eu acho que sim, nós temos que usar outras janelas de encarneiramento para ter cordeiros em outras épocas para poder remunerar melhor. Olha, eu acho que tem pergunta aí, Gilmar? Eu acho que é um desafio grande que a gente tem, né? Quando a gente pensa nisso. É sempre aquela velha questão que a gente faz, que não entende, né? A ovinocultura tem eficiência, ali, como a gente fala, é bastante eficiente, é rentável, tem demanda, mas a gente vê os números ali que agora tem um leve crescimento, né? Acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos ver a pergunta que o Gilmar tem ali engatilhada, para botar o pessoal aí junto nessa conversa. Na verdade, são duas perguntas. Boa tarde. Para o Serpa, a respeito da tosquia que tu faz nos cordeiros. Esses cordeiros com até 7 meses, tu também faz tosquia neles? E se tu aconselharia o produtor a fazer isso, se tu acha que isso seria viável e em que período fazer essa tosquia?
tá? E emendando a pergunta para o Humberto, me compadecendo com o teu gol, fiquei sentido. Quase acabou com o frigorífico na largada, né? E, obviamente, vocês devem ter o principal cliente de vocês hoje é supermercados ou restaurantes? E não sei se vocês têm assim essa medida. Assim, o que eu vou dizer? Eu aconselho o produtor a fazer esquila junto quando vem esquilar o rebanho. O produtor, vou esquilar o rebanho agora, esse cordeiro eu vou deixar. Faz um teste. Eu tenho uma produtora em Santana do Livramento que ela fez esse teste. E os cordeiros esquilados junto com o rebanho, um rebanho, um corredale com Ile de France. Rebanho excepcional. Os cordeiros deram 4 quilos a mais, os esquilados e não esquilados. 4 quilos a mais. Agora, tu vê se isso aí não paga esquila, não paga tudo. Assim, ó, é visível. Mas eu sempre digo, faz um teste. Esquila um lote e deixa o outro sem esquilar e pesa. Aí tu acompanha. Os nossos principais clientes hoje são redes. 60% do nosso faturamento é em rede. Hoje a gente atende a rede Zafari, aqui no Rio Grande do Sul. Atendemos a rede do Angelone, em Santa Catarina. E atendemos a rede Festival, no Paraná, com produtos resfriados. Atendemos também aqui o Walmart, mas daí a nossa entrega é via CD em Santa Rita. Eu acho que tem meu produto aqui em Santa Maria, que daí é a distribuição deles, né? Então, atendemos também muitas pequenas marcas. A gente costuma dizer lá na empresa que a gente não tem concorrente, porque o mercado é tão grande, tem tanta gente querendo consumir e vem tanta carne de fora. Muitas marcas a gente produz marcas lá, a gente vende para marcas, a gente abate para marcas. Hoje a gente tem umas 5 ou 7 marcas que a gente vende produto para eles, e eles depois daí, ou carcaças para eles, e eles cortam e fazem os cortes e põem a marca deles. Eu acho que há uma grande oportunidade de negócio da ovinocultura, e tem espaço para todo mundo, para todos. E ovinocultura, como qualquer atividade, ela vai ter os altos e os baixos. A gente tem tempos ruins dentro do frigorífico e tempos bons dentro do frigorífico. Isso faz parte. Isso a gente só, em 18 anos, a gente já olhou e o meu irmão, puxa vida, que encrenca, né? Dá vontade de largar tudo. Mas daí a gente dorme, acorda no outro dia, cara, como é que nós vamos resolver esse problema? Tá, vamos resolver, então vamos. E não tem resolução. Se não tiver solução, solucionado está. E vamos para frente. Marina e Ney, vamos também entrar um pouco nessa conversa aqui. Eu acho que a gente já ouviu do mercado aqui que tem demanda, né? É algo que a gente vem conversando até com outras marcas de carne, que a gente ouve que é normal tu ouvir essas frases, o que tiver eu compro. E o que a gente precisa fazer para avançar nos números aí que o Ney trouxe ali para nós, que a gente só vê agora estagnado um pouco, mas a gente só vê diminuir, e cada vez mais aquele abate ali não fecha as contas, né? Como é que a gente pode evoluir nisso aqui como técnicos agora e como pesquisadores da área, o que a gente precisa avançar nessa linha ali para a gente evoluir com essa ovinocultura e cada vez mais a gente trabalhar realmente de forma profissional, né? Como a gente deseja aqui, que realmente ovinocultores que enxerguem isso como um negócio, né? É aquilo que a gente falou ali de taxas, de dentro da propriedade, de enxergar o negócio realmente como profissão, mas tem vários pontos, né? Passam por um ponto cultural que a gente tem muito forte, que é o consumo informal de carne ovina. Né? É uma questão, que nem eu brinquei, né, da cultura do pessoal dizer, não sei onde vende, mas conheço o cara que te vende. Né? Então, e a gente agora, nesse período, a gente escuta muito isso. Né? De tipo, não, isso aí eu vou, 20 cordeiro, vendo aí na volta.
né? E isso é muito natural, e acho que enquanto a gente não deixar de ver isso de forma natural, segue gerando vários entraves, né? Porque a gente sabe que a gente come muito mais do que 100 gramas de carne de ovelha, só que não é de maneira formal. Então, acho que passa por um pouco cultural, passa, e aí às vezes é virar uma chavezinha na cabeça do produtor, porque a gente já atendeu o produtor dentro do projeto, que tinha rebanho de 150 animais, então ele tinha volume para entregar para confinamento, para frigorífico, e por uma questão de nunca ter se atentado a isso, vendia clandestino. A gente, tu tá vendo que tu tá... Porque é aquela conta direta, né? Tipo, se eu vender a carcaça é tanto, se eu vender pro cara é tanto. Aí tá, mas tu nunca faz volume de dinheiro com teus cordeiros. E olha a mão de obra que tu tem, o risco que tu corre, né? O mercado que tu fomenta, porque é uma coisa que eu bato muito, que quando o produtor vende legal, ele está dando um tiro no próprio pé muitas vezes, porque ele está fomentando um mercado ilegal. Muitas vezes o consumidor final se acostuma a comprar animal carneado e muitas vezes compra do produtor, mas muitas vezes compra do cara que roubou dele. E produtor aqui que já sofreu com abigeato na pele sabe que é a pior sensação que eu não desejo para o meu maior inimigo. E a gente acaba muitas vezes fomentando esse consumo de carne clandestina com essa ilusão momentânea de que se eu vender carneado eu vou ganhar mais. Então, acho que para fechar essa conta de quantas ovelhas a gente tem, quanto a gente consome, porque tem esse limbo na produção que a gente nem fala, a gente faz de conta que não existe, fecha os olhos e deixa. E tem a parte produtiva, de melhorar índices produtivos, melhorar números e tudo mais, e fechar o elo dessa cadeia de maneira mais eficiente. Me cabe pouco agora. Concordo com a maioria. Quando a gente pega os índices médios, são por aí, né? A gente pega o rebanho médio, 60 animais, 42 mil propriedades, tem 60 animais. Isso é informalidade ou é subsistência? Eu só gosto de diferenciar uma questão da outra, porque a subsistência muitas vezes é o que mantém a pessoa no campo, é um pequeno produtor que está ali, e se ele parar com aquilo, ele vai para a cidade, sei lá, fazer o quê? Então tem essa questão também, que complementa. Sobre o selo, acho que a gente pode, de alguma forma, comentar o que o Richard falou. A Secretaria de Agricultura, junto com a Secretaria de Inovação, junto com as outras secretarias, André? Bom, tem uma série de secretarias que estão se organizando para fazer um selo premium, e o cordeiro vai ser contemplado nele. E um dos critérios é 0 a 12, entre outros critérios, como acabamento, peso mínimo, etc. Então a gente vai ter, através de um selo oficial do governo do estado, um diferencial para poder fomentar. E eu acho que esse é um dos critérios que a gente poderia trabalhar mais, que é como agregar valor, não preço. Como agregar valor. Trazer junto a nossa história, trazer junto... quem vai e tira um dia no campo, se apaixona e quer voltar enlouquecidamente. Tanto é que o próprio Sebrae deve ter vários projetos de fazer turismo rural, por exemplo. Isso é um potencial enorme. Então, uma das questões que a ovinocultura vai ter que trabalhar é como parar de pensar tanto em preço e pensar em valor. Como exemplo, um dos cordeiros que tem um menor rendimento, uma carcaça muito leve e é super valorizado, é o cordeiro patagônico. E é o cordeiro mais caro que a gente tem na América Latina. Mas ele tem uma história junto com ele. Se tivesse um na porta, lá estava no Instagram de todo mundo aqui. Porque é uma coisa que te brilha o olho, te remete àquela história, tu tem todo um contexto em cima daquilo. Talvez isso a gente possa ainda evoluir dentro da cadeia. Poderia ser um tema de casa aí para no encorte de 2023 a gente ver como a gente avançou. Bom, pessoal, nosso tempo está bem avançado. A gente tem mais uma palestra aí, né? A gente já saiu da largada um pouco mais atrasado, mas quero aqui em nome do... Tem mais uma aí, Gilmar? Tem uma aqui, André. Última, então. Vamos fazer lá. a última, então. Boa tarde, me chamo Henrique. Pergunta bem rápida, até um questionamento, puxando esse gancho aí do consumo de carne ovina, né? Da gente instigar o consumo e querer aumentar isso nos próximos anos.
Uma pergunta bem simples, eu não sei se vocês podem responder ou não. Queria saber de vocês, quanto vocês comem de carne ovina por semana? Vocês como produtores, como fomentadores dessa cadeia, quanto vocês consomem de carne ovina por semana? E queria saber também do Humberto, como gestor de um frigorífico, se ele não tem uma visão de que no estado tu não percebes que uma parte da população prefere uma carne, digamos assim, um pouco mais acentuada, digamos, não de cordeiro, um animal mais velho um pouco, que talvez a gente não tenha, que nem vocês estão falando, esse selo de vir no mercado de um animal até 12 anos, um animal com mais de 12 anos, às vezes a gente não tem essa distinção no que a gente compra no mercado, às vezes a gente não sabe o que compra. Conheço pessoas também que não gostam de comprar carne ovina no mercado porque não sabem a procedência, por toda, né, uma questão cultural de gostar de uma carne de ovelha um pouco mais forte, com um gosto mais acentuado. Queria saber de ti se tu não acha que, para fomentar um pouco esse mercado interno do Rio Grande do Sul e vendo um pouco essa questão cultural, tu não acha que também seria um pouco importante ver esse outro lado, de ver que a nossa população, uma parcela dela, gosta de uma carne que não é a carne de cordeiro? Bom, eu vou começar por aqui, só porque tem uma pergunta para nós aqui do consumo. Eu, como produtor aqui, eu abato 2 por semana, por mês, só para o consumo da família. Então a gente tem hábito lá de consumir bastante aí carne ovina. O resto eu vou deixar para eles aqui falarem o resto Passar primeiro aqui. O fato da gente produzir nos deixa mais perto, né? E mais fácil consumir. Mas eu que moro numa cidade do interior, moro em Pinheiro Machado, tem 15 mil habitantes. É muito difícil encontrar carne ovina no comércio local, de maneira acessível, assim, se eu quisesse comprar todo dia para fazer em casa, né? Então tem essas lacunas aí, se a gente pensar no lado da população que não tem acesso, que não é produtora e tudo mais. Vou usar 2 ganchos. Eu sou produtora, mas para mim é mais cômodo. A gente fez semana retrasada o nosso estoque, a gente está com quase 1000 ovinos. Então, vira e mexe, acontece. E, então, quantos quilos por semana? Não faço ideia, assim, mas vamos pensar uns 10, 12 animais por ano. Por aí. Tu não perguntaste para mim, Henrique, tu perguntaste para o Humberto, mas vou responder, vou me meter. 45% dos abates do Rio Grande do Sul são animais adultos. Então esse mercado existe, ele é muito forte. Talvez a gente, academia, a gente técnico, a gente dê mais atenção para os cordeiros, porque a gente vê um potencial de agregação de valor maior. Mas o mercado de ovinos, de animais adultos, ele existe e é muito forte. Tanto é que é 45% do total. A gente está falando de 200 mil abates por ano, praticamente 100 mil são animais adultos. Puxando o gancho da Marina, ela é de Pinheiro Machado, é difícil achar. Os lugares mais difíceis de achar, a fronteira são os lugares onde mais tem ovelha. Por quê? Porque é o lugar onde mais existe informalidade. A informalidade é uma concorrente desleal de quem for. Não estou julgando, eu estou dando um dado. Por quê? Porque o produtor que vai lá e carneia e acha que fez um excelente negócio vendendo a R$35 o quilo, e fez, talvez tenha feito realmente, como é que a indústria vai competir com R$35? Não compete. Então, os lugares mais difíceis de achar, Pinheiro Machado, Uruguaiana é uma mosca branca, tu achar carne de ovelha. E assim toda a fronteira, assim nesses principais lugares. Então, é meio que se complementa as informações, assim. Bom, a cobrança por carne de cordeiro lá em casa é muito grande. Só que eu fiz parte do Juntos para Competir e agora essa semana entrei na tag de ovinos. E eu fiz gestão. E então eu como muito pouco, porque com 1 quilo de carne de cordeiro que eu vendo, eu compro 4 quilos de carne de frango, ou 1,5 quilo de boi. Então, é só por causa disso, por causa da gestão. Eu, particularmente, sou um incentivador da questão das receitas,
né? Eu já me aventurei até em alguns vídeos no Instagram e tudo mais para promover a carne fora só do assado, pegando um gancho aqui da questão da carne certificada, da carne inspecionada, né, do frigorífico. Existe muito boas oportunidades para a própria suculência, né? Tendo essa carne certificada, a gente não precisa comer uma carne de ovelha bem passada, né? E isso também é uma oportunidade de receita, e eu consumo ela toda semana, no mínimo umas 2 vezes ao dia. 2 vezes por semana. Richard, tu podia ter dito que tu é um cara muito espiritualizado e onde se ganha o pão não se come a carne, ficava mais fácil. A gente lá na empresa nunca fomos muito comedor de ovelha, sinceramente. E final de ano a gente vendia tudo, não sobrava nada. E geralmente a gente chegava no final do ano, 31, João separou a carne, não chegou um cliente, eu vendia, não queria. Não temos carne para fazer churrasco. A gente ia num cliente comprar uma carne de ovelha para fazer no nossos finais de ano, Natal e Ano Novo. Geralmente acontecia isso. A gente tem consumido muito cordeiro. E eu vou dizer para ti, eu nunca fui um consumidor muito assíduo de cordeiro, mas que eu tenho comido de cordeiro, aí de 3, 4 anos para cá, é um absurdo. Qualquer churrasco é cordeiro. E é interessante isso porque são animais diferentes. A gente quando pega um animal confinado, vamos comer essa carne do animal confinado. Vamos comer uma carne do animal, a gente pega lá de Quaraí. Vamos escolher essa carne, vamos fazer churrasco dessa carne, vamos comer dessa outra carne. Então a gente está sempre experimentando e consumindo carne. E claro, todo mundo que vem visitar a empresa, e hoje a gente tem muitos convites, a gente tem que fazer e vender o nosso produto. Eles têm que experimentar, principalmente quem vem de fora do estado. Tem que consumir o nosso produto. Respondendo à pergunta sobre os animais mais velhos. O nosso rebanho, Ney, ele envelheceu muito. Antigamente, 30, 40 anos, as ovelhas eram 7, 8, 10 anos, enquanto estava dando lã, os caras estavam segurando dentro dentro da propriedade. Hoje, a borrega não deu cria, não pegou cria, ano que vem vende ou vende naquele ano. A ovelha deu cria esse ano, nasceu uma borrega, vende essa ovelha e bota a cordeira no lado. Então a nossa carne, mesmo a de ovelha, ela é muito macia, muito saborosa e muito gostosa. Só esse animal que a gente abate, que é um animal adulto, a gente vende ele como carcaça para os nossos pequenos mercados e supermercados e mini mercados fazer os cortes dentro das lojas dele. A gente não corta, a gente não faz corte lá em Balavaco, esse produto de animal mais velho. Mas vamos criar para 2023 agora uma marca de carne de animal adulto, que nós vamos segregar isso e vamos começar a produzir, até porque justamente é isso aí, a gente fica fora de competitividade, porque algumas marcas matam todos os animais e embalam, e quando eu vou vender que o meu é só cordeiro, eu fico, mas como é que aquele cara consegue fazer aquele preço daquele animal e eu consigo? E olha que eu sou chato. Lá na empresa a gente está pagando luz, a gente está cortando gasto, a gente está fazendo de tudo para ser competitivo. E quando a gente vê isso, que a gente não é competitivo, mas porque, mas ele carrega mais ovelha e corta ovelha. Bom, eu não consigo competir. O meu cordeiro, a minha carne de cordeiro embalada não consegue competir com um animal adulto. Da mesma forma o Uruguai abate muitos, a classificação do Uruguai lá é de 8 a 25 quilos é um cordeiro, e de 20, de fato, eu visito muitos mercados, e tenho visitado muito o Nordeste também para conhecer o sistema de produção deles, e a gente tem entendido, né, e o que a gente tenta fazer na empresa, de fato, Ney, é vender uma história. É vender o nosso produto, que é um animal criado a pasto, que é um animal criado em campo nativo, do bioma pampa, com todos os requisitos. O nosso animal é o mesmo animal que tem em todo o pampa, então a carne do Uruguai, querendo ou não, a carne do Uruguai ela é consagrada como uma carne de excelente qualidade. Então a gente tem que colar, a gente tem que dizer, o cordeiro do Uruguai é o mesmo cordeiro criado aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai até a Patagônia também, na Argentina.
Tu entendeu? A gente vende isso aí porque, de fato, o nosso cordeiro é o que a gente mais recebe lá na empresa. Como o teu cordeiro é diferente, teu cordeiro é macio, teu cordeiro tem um gosto diferente, assim, eu comi um cordeiro tão ruim, isso, aquele outro. E claro que isso é um grande desafio para nós como indústria, porque a gente compra de diversos produtores e o cordeiro, vocês que conhecem muito mais que eu, o cordeiro é o que ele se alimenta. Então, tem pastagens, tem animais de confinamento, tem animais em campo nativo, tem animais lá de São Borja, que tem o pastinho cebolinha, que tem a cebolinha que dá o gosto na carne, tem o aqui de encruzilhada, que come a carcaça, então aquele é o melhor animal, e assim a gente vai comprando todos os animais. Tem o de mostarda, que é o cordeiro salineiro, que consome, pega a brisa no pasto, e que é um cordeiro diferente. Tem todos esses cordeiros, e a gente vai vendendo isso. E, de fato, são cordeiros diferentes. Contando uma historinha rápida aqui, uma vez eu fui em Mostarda, numa feira lá, e eu nunca fui um grande conhecedor de ovino em pé. Mas nessa minha vida aqui, como que eu falei para vocês, então, eu descarregava 200 carcaças e carregava 200 carcaças. Então, eu olhava uma carcaça, olhando uma carcaça, ela sem lã, eu conheço melhor ela sem lã, carneada dentro da minha câmara fria, do que com lã. E eu tô indo lá em Mostarda, o cara que me convidou, tu vai comer um cordeiro salineiro, assim. Cheguei, olhei, tá, estão carneando lá, né? Não tem que ser uma carneação bagual ali. Beleza, estão carneando daí, cruzei. Estão fazendo o nosso almoço, carregando o cordeiro. Eu vi que era uma ovelha que eles tinham pendurado, mas beleza, não tem problema. Almoçamos aquilo. O que tu achou do cordeiro? O cordeiro eu não experimentei, mas a ovelha estava muito boa. Pessoal, aqui. Bom, agradeço muito aí a participação de todos aí que fizeram perguntas e os demais aí que nos assistiram. Humberto e João Pedro, essa história fantástica de empreendedorismo, do Gol Bolinha ao principal frigorífico de abate de ovinos hoje do estado aqui, da região sul, acho que é, né? Então isso é fantástico, é realmente colocar em prática o empreendedorismo na veia, onde a gente acredita e confia no nosso sonho e vai atrás, não importa os desafios que a vida nos traz. Ricardo, teu modelo de negócio, esse nicho que tu achou fantástico, acho que hoje tu trouxe pouco da tua história de vida, mas a tua história de vida fantástica que te trouxe até esse modelo de negócio, então agradeço demais por ser cria do nosso Juntos para Competir, tanto tu quanto o Ney, crias do Juntos para Competir, desse nosso programa da Farsul, do Cenário, do Sebrae, que nos enche de orgulho aí de 18 anos fazendo histórias, trazendo histórias hoje contadas aqui por crias nossas aqui, que fizeram bonito aqui nesse palco do Encorte. E Marina, muito obrigado aqui também como técnica, como trazer para nós aí um pouco desse desafio que a gente tem, que é juntos poder trabalhar e levar para o nosso consumidor o produto que a gente tem na mão. E eu, como produtor, aí, sou um grande entusiasta da ovinocultura, assim como todos. A gente enxerga com bons olhos aqueles números ali. É melhor que o consumo seja baixo, porque a gente enxerga que a gente tem muito a crescer. Se a gente tivesse um consumo lá em cima, a gente teria desafios outros aí, pensar em exportação e outras coisas. Mas a gente tem muito oportunidade no mercado interno. Muito obrigado, então, pessoal, aí por esse painel. Agradeço a todos os palestrantes aí por trazer esse conhecimento para nós aí. Obrigado. Música